Alô, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Conosco hoje, o orador, espírita, professor Eduardo Pérez. Olá, Sidney, tudo bem? Os meus amigos em casa, tudo bem também? Sidney, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Uma experiência diferente, confesso, né? Estou acostumado com as palestras, então essa é uma experiência que vem acrescentar. Muito obrigado, viu? Agradecemos a sua presença. Eduardo, um dos problemas principais do ser humano, uma das preocupações principais dele é a morte. Sim. Todos nós agimos como se fôssemos viver para sempre. Eduardo, esse medo da morte tem procedência? As pessoas acham que pode não acontecer com elas ou vai acontecer só daqui a muito tempo. E se acontecer, vai ocorrer assim uma transformação mágica. Fale um pouco para nós disso. É interessante, né, quando nós paramos para pensar nessa questão da morte. Por que o ser humano tem tanto medo da morte? Parte de um princípio irracional, parte de um princípio primitivo. Nós temos um mecanismo de autopreservação muito inflamado no nosso cérebro. Esse mecanismo de autopreservação consta para que a gente se preserve, para que a gente fuja dos perigos. Esse mecanismo é importante, então, no sentido amplo de proteção à própria vida. Tanto que em algumas questões, o ser, ele prioriza de tal maneira essa questão de cuidar da própria vida, que pode desencadear situações de pânico quando frente a algum perigo. Não é? Então isso parte, então, de uma questão biológica, primitiva. Mas qual é a grande questão do ser humano, do desenvolvimento? É a gente abandonar um pouco essa questão primitiva, né, e cultivar mais o lado racional. Esse lado, então, do desenvolvimento psíquico, do desenvolvimento da mente, do desenvolvimento da lógica, né? Isso é nos tornarmos humanos. É sairmos do estado primitivo e nos tornarmos humanos. Né? Então é muito comum, é muito natural esse medo da morte. Mas tem jeito de diminuir isso? Nós podemos viver... Porque não dá para você pensar, viver todo dia pensando... posso morrer nessa noite, aí você não vive, né? Exatamente. E há alguma maneira de nós racionalizarmos esse medo, pelo menos entender que é a única certeza da vida, a morte, e dá para a gente viver sem medo de morte? Olha, veja que interessante. Quando eles dizem que nós começamos a morrer quando nascemos, biologicamente isso é correto. Porque a multiplicação das células, e aproveitando esse lado da biologia, né, que vamos tentar explorar esse lado, né? Você é professor de biologia. Professor de biologia. Então veja que interessante, durante a multiplicação das células ocorre também multiplicação do material genético. Mas ele nunca é multiplicado na íntegra. Portanto, uma parte dele sempre se perde. Sempre se perde. E é isso que determina o nosso envelhecimento. É isso que mais tarde vai determinar a morte do indivíduo. Então é um processo natural, controlado e previsto. Né? Mas veja que interessante, aí nós começamos a estudar. Né? Começamos a estudar, percebemos que biologicamente iremos morrer. Caímos em desespero? Às vezes caímos, não é? Mas no meu caso, por exemplo, enquanto biólogo, isso era desesperador, era angustiador. Angustiante pensar nisso. Mas aí aconteceu de encontrar a doutrina. A doutrina espírita trouxe para você um consolo, uma ideia diferente. Aliás, na minha palestra de ontem, eu citei isso, dizendo que o espiritismo, um dos maiores méritos da doutrina espírita, é nos dar um outro ponto de vista em relação à vida. Exatamente. Eu não sou de berço espírita, né? Sou de berço católico, que foi uma religião muito importante na minha vida, né? Que fique bem claro isso. Mas com o passar do tempo, essa questão, principalmente da morte, me incomodava demais. E eu não conseguia encontrar as respostas sobre essas questões na forma como estava. E aí fui apresentado ao Espiritismo. Um amigo me convidou para uma reunião que tratava, inclusive, sobre a reencarnação. Lembro que falava de reencarnação. Então ali, né, comecei a aprender um pouco mais sobre a questão da continuidade da vida. E isso aplacou um pouco aquela angústia, aplacou um pouco aquele sentimento de perda, de destruição, de finitude. Não é? Tudo bem, hoje eu entendo que um corpo físico vai se perder mesmo. O corpo físico ele vai se decompor, vai retornar ao que era. Para você, a doutrina espírita trouxe assim, provas cabais da continuidade da sua individualidade após a morte? Veja que interessante, né? Essa questão da individualidade. Muita gente tem esse medo. Né? Muita gente tem esse medo. Acredita que após a morte vai se perder ou perder as suas características. Porque o que é que nos torna únicos?
São as características, né, a nossa individualidade, aquilo que compõe a nossa personalidade. Então, se a gente parar para pensar nas pessoas que a gente mais gosta, nós vamos pontuar algumas questões da personalidade que podem ser boas ou ruins, não é? Podem agradar ou desagradar. Ah, fulano é muito cuidadoso, é muito zeloso, porém irritadiço, é impaciente, não é? Veja, são detalhes da nossa personalidade. E existia um medo que após o desencarne, mesmo com a continuidade da vida, perdêssemos isso. O que para alguns soava até um consolo, veja que interessante, a ideia de se tornar um santo, a ideia de alcançar uma espécie de pureza mágica após a morte, porque então bastava desencarnar, fecha os olhos físicos, abre os olhos espirituais e pronto. Aliás, há uma doutrina que não é aceita pela doutrina espírita, a do panteísmo, a de que quando você morre, você se junta ao todo global. Você volta a fazer parte de Deus, com uma partícula de Deus. Isso. Então, o Espiritismo ele vem esclarecer o que nós chamamos de todo universal. Né? Então, basta o indivíduo morrer, basta ele desencarnar para que ele mergulhe nesse todo, para que ele perca a sua individualidade e passe a compor, né, esse núcleo maior. O Espiritismo explicou sobre isso. Lá na questão 151, Kardec fala especificamente sobre isso. Os espíritos dizem que nós não perdemos a nossa individualidade, que ela é preservada, o que por um lado é muito interessante, né, se pararmos para pensar. Porque para nós é difícil a gente pensar no nosso eu, mas a gente se preocupa muito com as pessoas que nós gostamos que já desencarnaram. Então a gente fica naquela expectativa. Como é que será que vai ser quando eu reencontrar? Será que vai ser aquela mesma pessoa? Será que ainda será aquele ente com aquelas características que eu conheci? Será que eu serei reconhecido? Será que serei reconhecido? Não é? São dúvidas naturais. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Eduardo se, além daquelas comunicações que Francisco Cândido Xavier nos trouxe, principalmente nos anos 70, identificando os jovens que desencarnavam, trazendo características próprias, nomes de pais, de avós, circunstâncias que eram provas cabais da individualidade, vou perguntar a ele se ele tem mais provas da individualidade após a morte. Não saia daí, voltamos no instantinho. Você já acessou o novo site do Centro Espírita Amor e Caridade? Temos uma casa espírita inteirinha para você no ambiente virtual. Aqui você encontra tudo o que acontece em nosso centro espírita, como escolher o seu próximo grupo de estudo, buscar uma terapia espiritual se estiver precisando, ou consultar os palestrantes do mês e agendar a sua presença. E você também pode assistir às palestras pela internet, acessando nossa página do Facebook ou canal do YouTube. E tem muito mais. Se você procura pela mensagem da doutrina espírita, conheça nossos canais de divulgação. Neles você acompanha a programação da Rádio SEAC, acessa a nossa editora SEAC ou lê seu jornal Momento Espírita online. Pensa que acabou? Não deixe de conhecer o premiado e dedicado trabalho filantrópico do SEAC. O Centro Espírita Amor e Caridade possui 11 diferentes projetos sociais e filantrópicos em Bauru, contando com mais de 600 voluntários. Conheça suas atividades, seus objetivos, vagas disponíveis para voluntariado e como ser um apoiador do projeto. Centro Espírita Amor e Caridade, um SEAC inteiro para você. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Despertar. E eu passei para esse bloco, amigo telespectador, perguntando ao Eduardo se ele tem provas de que nós continuamos com a nossa individualidade após a morte. E eu sei, Eduardo, que você é muito novo, mas talvez tenha lido algumas obras de Francisco Cândido Xavier, que na década de 70, ele promovia a ida de muitas caravanas a Uberaba, de mães sequiosas por notícias de seus filhos. Será, Eduardo, que nós temos, além dessas comunicações de Chico Xavier, que vamos dizer assim, é fora de série, não tivemos nem teremos outro médium com tanta sensibilidade quanto ele. Você tem outras provas? Olha, veja que interessante. O Kardec, quando estava codificando a doutrina espírita, foi uma preocupação dele. Porque não bastava apenas codificar uma doutrina. Era necessário, então, que ele estabelecesse um padrão lógico para que as pessoas que tivessem contato com esse material posteriormente, que é o nosso caso hoje, tivessem meios de ler, entender de uma maneira argumentativa, lógica e elucidativa sobre a questão.
Então veja que interessante, ele coloca na pergunta 152 um questionamento muito interessante ao livro aos Espíritos, né, que o atendia, dizendo o seguinte: e as provas? Como é que nós teremos provas? Como é que nós poderemos, então, explicar para as pessoas que realmente essa individualidade permanece após o desencarne? E os Espíritos responderam. Disseram o seguinte, foi até uma resposta, como é que eu posso dizer? Eles trazem Kardec para a lógica da questão. Eles dizem o seguinte para ele: olha, Kardec, você não tem essas provas com as comunicações que você recebe? Acaso você percebe nas comunicações que elas são iguais ou que elas são totalmente diferentes umas das outras? Conservando na fala dessas comunicações a individualidade dos espíritos que se manifestam. Mas não há casos em que há espíritos que fingem ser outras pessoas, adotam nomes ilustres, ou então até mistificam, dizendo: ó, sou seu pai, sou seu irmão, sou seu primo, e não são. Exato. A espiritualidade até nos previne quanto a isso. Diz que, além disso ser possível de acontecer, acontece com certa frequência. Mas qual é o conselho? Quanto mais nós estudemos, que aprofundemos na doutrina, para perceber que não é quem está dando a comunicação, não é? É o teor, é a profundidade o conteúdo. Da comunicação. O conteúdo. Porque não há como controlar os espíritos que ainda passam pelo estágio desse pouco desenvolvimento, dessa leviandade. Não, isso faz parte da natureza, da faixa dos espíritos que estão nesse planeta. Então cabe a nós, ao entrar em contato com esse tipo de comunicação, perceber o teor da mensagem. Mas nas reuniões mediúnicas, Sidney, se você me permite, é muito interessante que nós percebemos a dinâmica das comunicações. Os espíritos que se manifestam, em sua grande maioria, eles apresentam traços tão marcantes da personalidade, né? Nós percebemos ali fatos, pontos, características, falas, né? que é impossível participar de uma reunião dessa e não perceber a grandeza desse conteúdo. Mas há o problema da filtragem mediúnica. Você sabe, como eu, que nem sempre numa comunicação de um espírito está 100% da individualidade, da personalidade dele quando na Terra vivo. Há muita influência do médium. E não porque ele queira mistificar, é porque é pelo grau mesmo de sensibilidade. Então, às vezes, de 100% de uma comunicação, nós temos ali 70%, 60%, 50%, um pouco do médium, um pouco do espírito. Isso não dificulta essa identificação. E outra coisa, essa identificação é necessária? Veja que interessante, né? Os espíritos, eles se servem dos médiums conforme o médium tem a capacidade, vamos usar essa palavra, a capacidade de ofertar a esse espírito os meios que ele precisa para trazer a sua comunicação. Então os espíritos vão buscar médiums, né? Existe então a questão da afinidade, da sintonia. Eles buscam médiums então que estejam afinizados com a sua proposta daquele instante. Mas às vezes não há muitos médios à disposição. Então, eu me lembro de uma fala de um diretor de uma empresa em que trabalhei, em que nós dissemos para ele assim: estamos perdendo muitos valores, pessoas de muita experiência. E ele nos respondeu: o que vamos fazer? Se não temos um piano, teremos que usar uma pianola. Mas é isso aí, é exatamente isso. Imagine que um espírito de um grande filósofo queira se manifestar e não tem ali um médium afinado com filosofia. Ele vai para uma segunda opção. Um médium, por exemplo, que tenha muita leitura, que leia bastante, que tenha um repertório interessante de palavras para que ele possa se servir. Às vezes o espírito, ainda muito apegado à matéria, ele só consegue dirigir-se aos presentes em determinado idioma. Exato, ainda passa pela questão do idioma. A questão da ideia, ele passa a ideia do pensamento, né? E o médium acaba pegando aquela ideia de pensamento e transmitindo no mesmo idioma. Do jeito dele. Do jeito dele, exato. Porque, embora não tenha como passar 100%, né? Que tem essa filtragem mediúnica, o que é que se mantém? A essência. É a essência que pode identificar a ideia do espírito. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, não é uma prioridade da reunião mediúnica identificar os espíritos comunicantes. Não é uma prioridade. Na reunião mediúnica, o importante é o aprendizado que acontece ali. Então, nós vamos observar muito intensamente, né, de maneira muito aprofundada, as ideias que foram trazidas do plano espiritual pelo aquele espírito comunicante, que pode se identificar da maneira que ele quiser. Mas o importante, o que ele não pode esconder, é a ideia. O que ele não consegue esconder é a profundidade, e isso ele vai expor.
Kardec, na época dele, nas reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, costumava evocar os espíritos. Então acontecia um fato assim relevante, pelos jornais tomavam conhecimento e procuravam às vezes trazer o espírito para a reunião. E um pouco mais adiante, no próprio Livro dos Médiuns, ele desaconselha a evocação, para não passarmos por situações de engano. Como ficamos? Então, essa questão de evitar as evocações passa por duas questões. Para evitar o engano, né? E também pode ser que o espírito evocado não esteja em condições de se manifestar. Aliás, é uma pergunta recorrente, o nosso sonoplasta e diretor desse programa, o Reginaldo, me acompanha muito e ele sempre me repassa perguntas de pessoas querendo notícias de seus parentes desencarnados. E a gente tem que dizer, será que ele está em condições de responder ao seu chamado? Já dizia Chico Xavier, o telefone toca sempre numa direção, né? É sempre de lá para cá. E quem é que gerencia essas ligações? Quem é que gerencia esse telefonema? É a providência divina. A providência divina sempre vai agir buscando o melhor para ambas as partes. Eu vi um caso em que uma mãe de um suicida foi a Uberaba, gostaria muito de ouvir a manifestação de seu filho, pegou a ficha número 1 para ser atendida, mas na hora H ela raciocinou assim, Eduardo, provavelmente meu filho não virá. Ele suicidou-se. E acabou cedendo por uma outra mãe, num estado de desespero maior que o dela. E ela foi para o hotel, lá de madrugada bateram no quarto, Chico quer falar com a senhora. Mas deve haver algum engano que eu abri mão, não, é para a senhora ir lá. E lá ela teve notícias do filho, de que forma Emmanuel trouxe o menino do lugar onde ele se encontrava e serviu assim, vamos dizer assim, de intermediário, né? Talvez o menino não pudesse ele mesmo dar a comunicação, mas passou a ideia, o pensamento do menino por intermédio de Chico, para sua mãe, num verdadeiro ato assim de agradecimento por ela ter cedido a sua ficha para uma outra senhora. Mas nós não temos mais nem Emmanuel, nem Chico Xavier à disposição. Exato. Então veja, a providência vai continuar cuidando disso. Né? A providência vai continuar cuidando disso e sempre vai ter a prioridade, vai ter o cuidado de que esse movimento, essa comunicação, seja interessante para as duas partes. É claro que todos nós queremos muito notícias dos nossos entes, das pessoas que nós amamos, né? De pessoas que porventura passaram pela nossa vida e já desencarnaram. Nós queremos muito esse tipo de resposta. Será que eles estão bem? Será que eles estão acolhidos, protegidos, esperançosos, felizes? Como é que estão? Não é? Mas nós temos um desafio enquanto encarnados. E esse desafio passa pela questão de ter fé, confiança em Deus, deixar claro que os nossos objetivos não são ficar focados em quem já retornou para a espiritualidade, que nós temos as nossas próprias questões a se resolver, não de um modo egoísta, mas visando a evolução. Porque quando nós evoluímos, todo o coletivo evolui. Então nós temos uma série de trabalhos a fazer enquanto encarnados que não faz parte desse trabalho ficar pensando, focado em quem desencarnou. Mesmo assim, as pessoas vêm para o centro espírita e querem falar com os mortos. Ou querem tomar um passe de um passista mediunizado. Aqui no Centro Espírita Amor e Caridade não existe essa possibilidade. E eu lhe pergunto, primeiro, por que as pessoas querem tanto falar com os mortos? E segundo, qualquer um pode participar de uma reunião mediúnica? Eu penso que as pessoas querem falar com os desencarnados, querem falar com os mortos, porque sentem muita saudade. Por mais que as pessoas creem na continuidade da vida, nós vemos isso até em alguns irmãos espíritas, a gente às vezes é um pouco assim. Você me fez lembrar do filme Ghost, em que a viúva evocou o morto porque ela precisava saber onde se encontravam algumas apólices e onde estava o dinheiro que ele havia deixado, ela não encontrava. Será que as comunicações têm esse objetivo também? Não necessariamente, né? Às vezes eles podem até tentar revelar alguma coisa desde que essa revelação seja importante
para aquelas pessoas. Mas são raríssimos os casos. E dificilmente de ordem material. Né? Dificilmente de ordem material. As respostas que vêm, geralmente é de ordem espiritual, emocional. Chico Xavier trouxe uma comunicação uma vez muito interessante de um filho que tinha desencarnado durante um acidente de ônibus. Que o ônibus tinha se precipitado num rio, em São José do Rio Preto, se eu não me engano, inclusive está numa das obras de Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte. Né? E consta que essa mãe, então, ela vivia em desespero. Ela vivia muito agoniada e lembrava com frequência das impressões, né? Como é que foi? Meu filho morreu afogado, como é que é? Não é uma que mantinha, inclusive, o quarto do menino? Isso, exatamente. Então, essa história é um pouquinho longa e eu quero que você conte ela com bastante devagar. Nós estamos chegando ao final desse bloco. Já eu volto para você com aquela outra pergunta que eu fiz e não está respondida ainda. Sim, vamos respondê-la. Aguarde só um minutinho. Bem rapidinho, voltaremos já. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Eduardo está com uma conversa muito gostosa, acessível. Estamos falando de morte, de comunicação com os espíritos. Por que as pessoas gostam tanto de falar com os mortos? As pessoas sentem saudade, né? Sentem saudade. E como nós dizíamos no bloco anterior, teve o caso daquela mãe, então, Sim. em que o filho morreu num acidente de ônibus, em que o ônibus caiu em um rio, e ela pensava com muita frequência. Sentia fortes saudades do filho e pensava muito sobre como ele tinha desencarnado. E Chico Xavier trouxe uma carta desse jovem muito interessante, que dizia o seguinte: para a mãe se acalmar, que ele estava bem, que ele continuava amando, né? Sentia o amor dela, mas pedia que ela retomasse a continuidade da vida, a vida dela, né? Que tinha parado por conta desse evento, desse triste evento. Né? E a vida dela tinha parado, então ela não conseguia fazer outra coisa que não fosse cultivar o sofrimento do filho. E nós entendemos, né, Sidney? Não tem dor maior do que para uma mãe, para o coração de uma mãe, como se fosse e de um pai, né? um membro nosso que é arrancado. Não há como se questionar a legitimidade da dor de um familiar quando perde alguém. Sem dúvida, né? principalmente das mães, né? Mas é imprescindível que a gente pense que nós temos outros compromissos. E que é um exercício, um doloroso exercício, né, que nós ainda precisamos dele, desse distanciamento por conta do desencarne. Para que mais tarde a gente se reencontre com essas pessoas e tenha a certeza de que, olha, a vida continua, nós não nos perdemos. E qual foi a recomendação de Chico Xavier para que ela continuasse, retomasse a vida dela, para que não ficasse pensando exatamente nos detalhes do acidente, porque a força do pensamento era impressionante. E ele estranhava o porquê que ela estava triste. Estranhava? Não entendi, desculpe. O filho estranhava o porquê de a mãe estar chorando, porque sim. ele estava numa situação melhor. Sim, mas talvez, né, o que o filho queria era mostrar para ela que era necessário, então, cultivar essa confiança, cultivar essa fé, nessa questão da continuidade da vida, exatamente. Né? Mas ele faz um alerta interessante. Ele diz para ela o seguinte: mãe, quando a senhora fica pensando, né, antes de dormir, como é que foi o acidente? O que é que eu senti? A senhora transmite essa agonia. Ele revivia tudo isso. E eu revivo toda aquela questão. E tinha as roupas que ela havia guardado, o Sim. quarto dele também, Ela né? tinha preservado tudo, né?
Então ela se congelou naquele pensamento. E recebe a recomendação para Para que então ela retomasse suas atividades, cultivasse. ligar-se a alguma atividade de ajuda a crianças carentes, né? Exatamente. Por quê? Porque manter a mente ocupada com questões edificantes distanciava ela dessa agonia. Parava de pensar naquele problema, Isso, né? parava de pensar no problema. Isso acontece com a tendência para o suicídio, com a depressão, com a ansiedade, com o alcoolismo, O alcoolismo. não é? É aquele ditado popular, não é, Sidney? Cabeça vazia é oficina dos maus pensamentos. Voltemos àquela questão, Eduardo, de pessoas que querem, de qualquer jeito, participar de uma reunião mediúnica. Qualquer um pode participar de uma reunião mediúnica? Veja, o Espiritismo ele traz essa possibilidade dessa comunicação, né, entre o plano físico e o plano espiritual. Né? O plano espiritual entenda-se como desencarnado, né, entre os espíritos. Ao passo que algumas pessoas sentem muito medo, você já deve ter ouvido, né? Sim. Muitas pessoas sentem medo dessa situação. Aliás, deixa eu fazer Claro. Você sabia que alguns jovens que iam se comunicar pelo Chico Xavier tinham medo de entrar no centro espírita? Não eram espíritas e eles tinham receio de entrar no centro espírita. Os mentores precisariam conduzi-los pelo preconceito em relação à atividade que ele era desenvolvida. Eu acho que eles estavam com medo de encontrar algum fantasma. Sim, olha que interessante, É. né? Mas esses mitos, essas fantasias, elas são muito comuns. Eu confesso para você, Sidney, que antes de conhecer a doutrina espírita, que é recente, diga-se de passagem, eu tinha alguns medos e tinha alguns preconceitos. Olha, na década de 40, 50, saía uma procissão aqui da igreja de Santa Terezinha e quando passava bem aqui em frente do centro, o padre parava, benzia e fazia com que os fiéis tomassem cuidado com as emanações que saíam daqui. Ele achava que havia mortos aqui sofrendo, né, trazendo problemas, né? Parece até ficção científica, Então, né? Nos lembra até alguns filmes, Mas, alguns como seriados. você disse, até hoje há pessoas que têm medo de reuniões hoje. públicas. Exatamente. Às vezes algumas pessoas conversam comigo e dizem assim, se eu entrar no centro, o que é que eu vou ver? Aí eu penso, olha, você vai ver uma construção muito bonita, muito conservada, né? Você vai ver cadeiras, né? E assim, enfim, equipamentos ali que vão facilitar a reunião. Mas para aquelas que gostariam de participar de uma reunião mediúnica, é interessante que nós percebemos que eles manifestam a vontade, gostariam de participar para ter esse contato, o que às vezes é até um pedido de prova, não é? Olha, deixa eu participar para ver como é que é. Mas a espiritualidade, ela não recomenda a curiosidade nesse sentido, uma curiosidade despreparada. Então, o que é que as casas em geral, aquelas casas sérias, os centros que se preocupam com a formação, com a qualidade dos trabalhos, devem oferecer? Devem oferecer cursos. Cursos que preparem as pessoas para esse tipo de atividade. Como temos aqui. Que temos vários, não é, Sidney? Isso, nós temos um curso chamado COEM, que é de orientação e educação mediúnica, em que no primeiro ano a pessoa recebe noções teóricas e no segundo ano treinamentos e análise da sua sensibilidade. Só a partir daí Isso. que a pessoa pode participar de uma reunião mediúnica, não é isso? Exato. Então passa um tempo estudando o livro dos Espíritos, que é a filosofia espírita, e depois vai para o livro dos médiuns, que é a técnica, né? A técnica dessa situação, como é que vai se conversar, como será a dinâmica dessa conversa. Porque, Sidney, já pensou uma pessoa despreparada, de repente, né? Que está indo lá por curiosidade, de repente presencia uma manifestação que não estava esperando daquela intensidade, daquela magnitude. Pode perturbá-la, pode deixar o seu emocional O próprio fragilizado. pensamento de prevenção, de preconceito numa reunião atrapalha as correntes magnéticas que estão conduzindo a reunião, não é isso? Sem contar a vibração, exatamente. A espiritualidade, antes da reunião começar, ela tem todo um trabalho, não é? Ela prepara... Que começa muito antes. Muito antes. Então tem toda a questão da atmosfera fluídica, toda uma preparação que pode ser comprometida aí com esses pensamentos. Eduardo, estamos chegando ao final do programa, mas eu quero que você responda em alguns segundos. E aqueles casos de perturbação, de obsessão? Mesmo assim, a pessoa não pode ter contato com o espírito? Olha, vamos partir do princípio que a obsessão, ela pode acontecer com todos nós, né, que atraímos irmãos desencarnados aí. Mas a obsessão, ela só se mantém pela nossa vontade. Como assim? O que vontade? fazer, então, quando a pessoa está perturbada? Ela não pode vir
participar de uma reunião mediúnica. Ela pode fazer as preces em casa ou pode se envolver com boas atividades que não precisam ter caráter religioso. E ela pode trazer o nome dela para que haja uma Claro. vibração e um trabalho específico com esse perturbador. Exato, e hoje em dia pode ser feito pela internet de casa, né? Nas páginas que os centros oferecem e tudo mais, sem precisar, como eles dizem, se expor nesse sentido. Nós temos aqui nesta casa, inclusive, um tratamento fraternal, em que as pessoas vêm, fazem uma entrevista, e se ela realmente estiver com algum problema de obsessão, de perseguição espiritual, ela deixa o seu nome, é feita uma análise numa reunião própria, para depois ela receber a sua orientação ou até algum recado do espírito que a está perturbando. O tempo voou. Eu agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço o convite, estou à disposição da casa. Muito obrigado pela experiência, viu? E desde já o nosso convite para que você retorne. Com certeza, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana.